uma eleição dada como ganha. A esquerda não só norte-americana é desesperada, né? A gente fala esquerda entre aspas, né? Porque tirando um ou outro, né, os democratas, eles... aquela esquerda mais de é a cueca limpinha, né? Mas quem está mais desesperado parece que é o staff da Globo News, né? O pessoal do lulismo. Lula deve estar se mordendo, né? Ele deve estar para falar alguma coisa. A assessoria não deixa, ele deve estar ele deve estar assim com raiva, tendo que fazer um post, temos que lamentar. Até porque, com a vitória do Trump, que é dada como certa nos balcões de apostas, e vai ser mais ainda se escolher uma vice-mulher ou um afro-americano que representa o sonho americano, a relação entre Brasil e Estados Unidos vai sair, sem sombras de dúvida, estremecida. Vai ficar enfraquecida. Seja porque a Argentina, do presidente Javier Milei, ela tem uma boníssima relação com o Trump e o Javier Milei são amigos, são muito próximos. A questão da carne, que é um dos bens importados do Brasil para os Estados Unidos, pode ser transferida para a Argentina, que tem total condição climática de produzir ali a carne. A soja, os Estados Unidos concorrem com o Brasil, e a China, depois da taxação feita pelo governo brasileiro, já começou a comprar soja dos Estados Unidos. E o Brasil vai ser muito prejudicado, né? Então, o Lula deve estar bastante nervoso com isso. E pessoas próximas ao presidente Jair Bolsonaro apostam que a vitória de Trump pode ser um fator para que o STF reveja a elegibilidade do presidente Bolsonaro. Você acha que isso é viável, João? Olha, eu acho que é viável a pressão internacional. Eu só não gostaria que a nossa oposição focasse 100% das suas fichas nesse tema, né? Porque, como você disse, vai ser uma coisa de pressão internacional, mexe aqui, mexe ali, cancela um visto ali do Janones, vai ser uma coisa mais assim, não vai ter mais aquelas palestrinhas, né, dos nossos ministros lá para falar sobre o cenário político aqui, mas sobre os casos em andamento. O visto do Janones não vai. Ele sairia como herói. Porque, e outra, os Estados Unidos permitem qualquer tipo de discurso. Liberdade total. Né? Esse pedido aí também foi uma coisa sem sentido, foi uma perda de tempo. Desculpa interromper, a única coisa que esse indivíduo merece é o silêncio. Ele tem que ser colocado no lugar dele, ele é um irrelevante que foi dado voz para agredir as pessoas, servindo de instrumento para determinados grupos. Ele fica feliz quando as pessoas jogam o tempo fora falando de alguém que não tem o que acrescentar em qualquer ambiente que chega. Infelizmente. Você viu a foto dele afrontando o Nicolas, afrontando todo mundo? Deixa esse cara pra lá. Agora, o que eu fico preocupado também é isso. Por exemplo, o Trump ganha e começa essa pressão internacional no Brasil. A mídia aqui vai noticiar. Paramos de vender soja, entenda como isso é bom para a nossa economia. Não temos mais vendendo produtos para os Estados Unidos. Entenda como isso é bom, porque agora a gente é parceiro da China. Porque na prática, a China tem um poder de mando aqui, de barganha, talvez até maior que os Estados Unidos hoje em dia. Vide lobby de muitas montadoras, várias coisas estranhas acontecendo aqui. Agora, uma das coisas que eu tenho mais... Eu não gosto de fazer coro, porque eu tenho muita preocupação quando eu vejo parlamentar brasileiro, qualquer parlamentar brasileiro, colocar na vitória do Trump a solução para o Brasil. Porque não vai ser. Não vai. Porque o Trump não vai mandar invadir o Brasil. E se os Estados Unidos embargarem o Brasil por conta de direitos humanos, a vida do deputado, do senador, do ministro do STF, do Lula, vão continuar a mesma. Quem vai sofrer é o povo. É ou não é, Luiz? É isso aí. O grande problema, os efeitos pragmáticos de você ter um problema com os Estados Unidos, ele fica hoje entre primeiro e segundo com a China, que nem lembrou o João. Só um parênteses, e não é um tema prioritário para eles. E não é um tema prioritário. Eles têm outras prioridades em nível global, porque a relação com o Brasil chega a 5% lá. Então não é...
expressivo. É expressivo para a gente é importante vender para eles, mas para eles não é um elemento de necessidade. Então o Brasil, é o que eu falei já na questão de Janones, a gente tem que agir sempre com posições de Estado, ou seja, é lamentável o que aconteceu, foi um incidente, uma tentativa de assassinato, e manter nisso. Sair um deputado, um representante do Congresso, falar que foi uma fakeada, isso é um absurdo. E a gente permite aumentar a influência da China, que nem falou o João, de permitir não só os montadores, entre outros produtos, e ter quase uma exclusividade das importações brasileiras, o que também não é bom, que se um dia a China fechar as portinhas pra gente está no mato, a gente fica sem aí uma proteção também de outras opções de mercado para estar vendendo. E a bancada pró-China é super forte no Congresso, né? E não é só uma questão também econômica, é importante a gente lembrar que essa influência da China, ela tem uma influência ideológica no sentido totalitarista. Basta a gente pegar o posicionamento dos nossos dois ministros, tanto o Lewandowski quanto o Dino. Um quer regulamentar, que nada mais é do que censurar, mais ainda do que já é censurado, rede social, e o outro quer censurar o nosso acesso a defesa, né, a autodefesa, né, que é um direito legítimo. Eu tenho o direito, já que eu tenho a vida, eu tenho o direito a defendê-la em caso de violência. E o que me chama a atenção... Em especial quando o Estado não a defende. Exato. O Estado que tem o monopólio da violência não a defende. E o próprio exemplo, o Pavinato, é o que aconteceu com o Trump. A gente tinha lá o braço do Estado para defendê-lo e a gente viu que... Suspeito. E a gente viu que falhou. Eu não diria Essa que é a aquilo não foi nem verdade. falha. Alguma coisa de muito estranho está ali. É. Ficaria... Está cedo para eu não falarmos seria- desse ponto. Eu não quero ser leviano, mas eu não descartaria a possibilidade de ter pessoas infiltradas ali que permitiram tudo aquilo acontecer, imaginando que a morte do Trump ia produzir um Entendeu caos e alguma poderia coisa. adiar um pouco a eleição do Biden para resolver o problema. E mostra um pouco de desespero, né? Nós estamos em julho, em novembro, eles já estão colocando... Mas enfim, a gente não pode falar muito disso. Mas vejam só, por exemplo, como o Lewandowski fala sobre... Só essa questão da arma, que eu acho importante a gente deixar claro, porque a gente vive uma guerra semântica, ou seja, a gente vive a guerra das palavras. O Lewandowski, ele fala que é perigoso, né, armas de fogo em poder dos cidadãos comuns. Não. Cidadãos comuns somos nós. Nós, pessoas de bem, que trabalhamos e que temos sim o direito à defesa da nossa própria vida, à defesa da nossa propriedade privada, caso venha algum cidadão não comum invadir e tentar bater em cima disso. E é engraçado que na Mas- sexta-feira nós falamos aqui que o Lewandowski liberou a Polícia Federal para fazer segurança de ministro. Exatamente. Porque o Brasil é perigoso. Exatamente. E o povo que se lasque. Exatamente. Tá aí a briga, né, da PF Vocês com os percebem militares. a sutileza da arrogância deles quando eles falam é perigoso deixar o armamento nas mãos de cidadão. Paternalismo, né? Não, cidadão comum. Deixa eu falar O para o senhor. armamento ter opinião. A única coisa em comum que tem é a autoridade pública eletiva ou indicada, ou o que quer que seja, porque são empregados do povo. O cidadão está acima deles. Isso é que eles têm que colocar na cabeça. Ou seja, é de uma petulância, uma arrogância dizer o cidadão comum não pode. Por quê? Por acaso ele tem um sangue verde? E assim, é o E alguma paternalismo. coisa- ele tem arma. Tava até olhando aqui no Metrópolis para confirmar, ele tem uma arma há 40 anos. Pois é, e assim, é o Estado paternalista. E essas ideias tirânicas vêm de lá. Vem de onde isso? Dos Estados Unidos é que não vem. Essas ideias tirânicas fazem essa reverberação. E aí você coloca como cidadão comum como se nós fôssemos criminosos. Olha que absurdo. Não, e o comum tá abaixo de criminoso. Exato. Até. O comum é aquele corriqueiro, como se fosse o Um vulgar. ralé. O ralé. tutelar Exatamente. tudo a respeito. Exatamente. Deixa eu ter que senão eu vou esquecer. O detalhe que faz os Estados Unidos ser grandioso, por mais que seja sim uma sociedade violenta, porque eles incorporam para si o direito de usar de todos os recursos necessários para defender os seus interesses. Mas o que coloca é que eles têm uma ideia que nós não temos aqui. É a ideia de tolerância. O que é a tolerância? É você ser obrigado a aceitar o outro que é diferente de você, mesmo que você não goste dele. Aí é que está a tolerância. Então acontece o seguinte, eu posso não gostar do uísque, não é o fato. Tenho respeito, admiração, carinho e reverência. Mas eu posso não gostar do uísque, mas eu vou ficar aqui do lado dele e não vou fazer nada contra ele. Porque eu sou obrigado, porque ele tem os mesmos direitos que eu, porque todos nós pagamos os mesmos impostos. É diferente do que existia, ou sempre existiu no Brasil. Não quer dizer que o Brasil, por exemplo, nunca teve racismo. O Brasil é racista. Teve racismo no Brasil. Mas o racismo no Brasil era um sentimento de superioridade que não tinha nada a ver com ódio. Tanto que essa superioridade ela foi muito associada à questão financeira e à questão econômica, razão pela qual, à medida que o indivíduo ia se alavancando socialmente pelo seu mérito,
ia se dissolvendo essa relação, porque não tinha ódio. Os Estados Unidos têm ódio. Eu estava passando num determinado local lá nos Estados Unidos, um cara eu olhei, pô, nunca tinha visto um cara de quase 3 metros de altura, só que era negro. Ele me olhou como queria que me espancar. Por que ele não me espancou? Porque ele olhou pra minha cara, isso é cucaracha, é pior do que eu, né? Porque cucaracha é pior do que qualquer coisa lá, cucaracha é latino-americano. Mas eles têm uma relação de ódio. A tolerância é que leva a coisa a funcionar nos Estados Unidos. E isso está muito bem configurado na lei e no direito que o indivíduo tem que se defender. Coisa que esses vagabundos aqui não querem permitir que o cidadão se defenda. Mas me permita, professor, eu concordo contigo, mas eu acho que no momento atual, a esquerda americana e mundial foi muito para esse campo woke. Não tolera mais. Não tolera mais. Não tolera mais. Era uma visão que eles tinham de fato. A própria, aquela AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, ela fala toda hora, ela postou até ontem, não sei o quê, os líderes antigos democratas têm que sair para assumir novos líderes que querem combater o fascismo. É o mesmo discurso mundial, o outro lado não presta. Eles querem implantar a tolerância pela intolerância e segregação de todos aqueles que não pensam como eles, que é a comunidade woke.